E se nesse ano de 2025 você estabelecer apenas uma meta? Olá pessoal, eu sou o Alan Porto, sou pastor na Igreja Presbiteriana de Barretos, primeira Igreja Presbiteriana de Barretos, e sou professor de teologia e autor do livro Produtividade Redimida. E aqui nesse canal eu quero ajudar você a andar mais, correr menos e redescobrir alegria e energia para responder aos chamados de Deus para a sua vida. Aliás, se você quer um pouco mais sobre conteúdos como desse vídeo, você é convidado a conhecer a plataforma Vida Alinhada, onde você tem acesso a todos os cursos que eu tenho produzido, como o curso Descansado e Produtivo, que vai te ajudar exatamente com esse contexto de reorganizar a sua produtividade a partir do Evangelho, e tantos outros cursos lá para trabalhar os 4 eixos fundamentais, né, do nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o outro, relacionamento com o mundo e relacionamento conosco. E se você estabelecesse apenas uma meta para 2025? Começa o ano e a gente percebe pelo menos 2 posturas fundamentais, né? Elas meio que se repetem a cada ano. Então, uma delas é a daquelas pessoas que vivem a vida sem qualquer intencionalidade. Então, elas não têm nenhuma clareza e nem disposição de efetivamente perseguir alguma coisa ao longo do ano. Então, é assim, vamos ver no que dá, pode acontecer qualquer coisa. E o que tipicamente acontece é que essas pessoas ficam patinando de um lado para o outro ao longo do ano inteiro e lá no fim, né, não atingem nada porque não caminharam efetivamente para lugar nenhum. Aliás, algumas dessas pessoas chegam ao final do ano cansadas, esgotadas, frustradas, porque não realizaram muita coisa, mas nem tinha como realizarem efetivamente porque elas não tinham clareza, intencionalidade e foco. Tem um outro extremo. O outro extremo é daquelas pessoas que desejam começar o ano com alguma intencionalidade, porém elas acabam estabelecendo metas e objetivos demais. Então é aquela coisa de eu quero perder 30 quilos, ler 30 livros, ganhar 30 mil, e quero fazer milhares de coisas e no fim das contas são tantos objetivos, são tantas demandas, são tantas questões que é muito fácil ao longo do ano essas pessoas se perderem nessas metas e não conseguirem efetivamente caminhar em todas elas. Então, por vezes, a confusão por causa do excesso de objetivos faz com que essas pessoas cheguem ao final do ano também frustradas e cansadas por não terem realizado nada de tantas coisas que iriam fazer e acabaram não conseguindo realizar nada. Bem, será que existe um caminho melhor? Será que a gente consegue estabelecer um caminho de sabedoria que nem nos deixe na completa apatia, sem foco, sem intencionalidade, e que nem nos deixe sobrecarregados e confusos com o excesso de objetivos e metas? Eu acredito que sim. E um dos caminhos mais interessantes é o caminho de estabelecer uma única meta, um único objetivo para o ano. Veja, com essa ideia, eu não quero dizer que você só vai fazer uma coisa, que você só vai alcançar uma coisa. Mas eu quero sugerir que, ao estabelecer um único objetivo, você pode ter uma série de realizações, uma série de objetivos atendidos ou alcançados a partir de um único foco. Bom, esse insight vem de um trechinho breve do livro O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Talvez você já tenha ouvido falar, esse é um livro muito conhecido, e a certa altura, no trechinho desse livro, ele traz um conceito que é muito significativo para a gente, que é o conceito de hábitos angulares. O que seriam hábitos angulares? Hábitos angulares são aqueles hábitos que funcionam como hábitos estratégicos que promoverão
uma reação em cadeia afetando uma série de outras práticas, áreas e hábitos na vida. Então, lá no livro, o exemplo que o Charles Duhigg dá é de uma empresa, já faz um tempo que eu li o livro, então talvez eu não lembre os detalhes, né? Mas uma empresa que havia crescido bastante, mas a certa altura foi perdendo o eixo, né? Foi perdendo o equilíbrio, se tornando uma empresa, enfim, confusa, desorganizada, bagunçada, começou a perder faturamento, dentre tantas outras coisas. E então chega um novo líder, um novo CEO para essa empresa, e esse líder estabelece apenas um aspecto central e ele diz: nós vamos ser uma empresa aqui dentro, uma empresa limpa. Então, a sujeira não vai mais acontecer aqui dentro. E aí ele começa a pegar pesado apenas em um aspecto para o restabelecimento de uma cultura na empresa, em que todo mundo teria suas mesas limpas, não teria nenhum tipo de sujeira, não teria desorganização. E o curioso, né, é o que nos diz o Charles Duhigg, é que a partir dessa limpeza, desse único hábito, desse único foco, uma série de outras práticas começaram a ser reajustadas. Então, com a limpeza veio a organização, com a organização veio a clareza, com a clareza veio o foco, com o foco veio a produtividade, e aí a empresa começou a retomar a sua caminhada. A atenção estava em uma coisa só, limpeza. Mas com a limpeza, uma série de outras áreas puderam ser transformadas. Bom, se você pega esse conceito de hábitos angulares, você pode aplicá-lo exatamente nessa dimensão de objetivos, metas para o ano. Você pode pensar nisso tanto em termos negativos quanto em termos positivos. Por exemplo, existem algumas coisas negativas na nossa vida que podem ser transformadas a partir dessa realidade de hábitos angulares. Veja, alguém pode ter uma luta e pensar no sentido de, cara, eu queria crescer em termos da minha capacidade de concentração nos estudos ou de concentração no trabalho. Bom, tem uma série de aspectos que pode afetar isso, né? Então, certamente, um deles envolve o acesso ao celular. Então, às vezes você senta para estudar, mas o celular está perto. E você senta para estudar, chega uma notificação. Sempre que você fica entediado, você já vem aqui no celular, abre de novo e vai no WhatsApp, vai no Instagram, vai nas redes sociais, enfim, vai correr atrás de coisas supérfluas que vão atrapalhar a sua caminhada de concentração, foco e assim produtividade naquilo que Deus tem te chamado para fazer. Não só na hora do estudo ou na hora do trabalho, mas ao longo do dia. O contato, né, com o celular o tempo todo estabelece em você um tipo de hábito que te apega a essa dopamina barata, né? Você receber dose de prazer sem esforço. E isso te torna uma pessoa cada vez menos disposta e com uma capacidade menor de concentração, porque você está seguindo a lógica da aceleração da hiperconectividade. Então, o hábito de usar o celular de maneira desregulada compromete a sua capacidade de concentração para poder trabalhar melhor e estudar melhor. Um hábito angular produz uma reação em cadeia. Bom, existem outros hábitos, né, que estão conectados a isso. Pense, por exemplo, naquelas pessoas que estão lutando com o consumo de pornografia. E essas pessoas querem vencer esse hábito, né? esse pecado. Mas por vezes elas não percebem que existe uma relação disso com outras áreas. Veja, é claro que fundamentalmente o problema é um problema do coração. Mas existe uma inteligência, uma sabedoria prática conectada, né, a isso. Então, por vezes, essas pessoas querem lutar contra o pecado, mas não pensam em outros hábitos conectados que estão relacionados a isso.
Então, um deles, por exemplo, pode envolver simplesmente a hora de dormir. De repente você mora numa casa com a sua família e você tem dificuldade de acessar pornografia durante o dia, porque a casa está toda acordada, está em movimento. Mas você tem o hábito de dormir mais tarde do que todo mundo. E nesse intervalo em que todo mundo dorme e fica somente você e o computador, você e o tablet, você e o celular, você se sente mais tentado e mais confortável para desfrutar de privacidade e assim acessar coisas que desonram a Deus. Então, o hábito de dormir tarde contribui para você estar mais vulnerável à tentação. Então, começa a pensar em termos negativos, né? Que hábitos têm produzido reações em cadeia para práticas e coisas que você gostaria de abandonar. Mas se isso funciona negativamente, isso funciona positivamente também. Então, pensa agora em termos positivos, em que hábitos produzem reações em cadeia significativas para coisas que você deseja e para coisas que Deus tem chamado você para fazer. Então, aqui certamente um dos hábitos angulares mais fundamentais é o hábito de ler, meditar e orar. É o hábito diário de ter tempo com Deus. É curioso, algumas pessoas querem crescer, não é? Eu quero ser mais paciente, eu quero lidar melhor com a minha ira, eu quero caminhar melhor em termos da luta contra a ansiedade, contra a depressão, dentre outras coisas. E muitas dessas pessoas investem ou tentam buscar várias coisas, mas deixam de lado o hábito angular mais fundamental para o alinhamento do nosso coração, que é o tempo com Deus. Então você tem intencionalidade para um monte de outras coisas, mas em termos da vida com Deus você deixa a coisa sem muita objetividade, clareza, foco, intencionalidade e disposição. Aí você lê a Bíblia num dia, lê a Bíblia no outro dia, não lê, deixa de ler, perde o horário, fica confuso. E o trabalhar do seu coração diante de Deus, dia após dia, que é a chave mais fundamental para o nosso crescimento e para a nossa caminhada com o Senhor, fica de lado. O tempo diário com Deus pode produzir uma série de reações em cadeia que são extremamente importantes. Pode verdadeiramente afetar a nossa comunhão com o Senhor, pode verdadeiramente alinhar o nosso coração, pode verdadeiramente organizar os nossos pensamentos, pode verdadeiramente ajustar o nosso ânimo, enfim, pode produzir uma série de transformações que são profundas e são significativas para a nossa caminhada. Então, esse certamente é um hábito para você levar em consideração ao longo desse ano. Se você não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e orar ao Senhor todos os dias, considera isso certamente. Na minha caminhada pessoal, eu tenho estabelecido, especialmente pensando agora nesse ano de 2025, um hábito, um foco, um objetivo para o ano que eu entendo ser estratégico para afetar outras áreas. Que foco é esse? No meu caso, e veja, não é uma regra, eu só quero trazer para você uma ilustração. No meu caso, o hábito definido é o hábito de acordar mais cedo. Então, hoje eu já acordo cedo, mas eu entendo que eu posso melhorar nisso. E eu entendo que existe uma reação em cadeia quando isso acontece. Como assim? Então, vamos lá. Acordar mais cedo, para mim, claro, isso pode funcionar diferente para pessoas diferentes, mas eu entendo que, de um modo geral, tem algo aí que é interessante. Acordar mais cedo, para mim, permite um monte de coisas. Então, primeira delas, acordar mais cedo para mim permite que eu corra menos e ande mais. Como assim? Eu moro numa casa com a minha família, esposa e 2 filhos. E os meus filhos acordam cedo. E muitas vezes, só acordar cedo
não é suficiente, porque às vezes eu acordo e os meninos já acordaram. Então eu já acordo com demandas. Já é menino dizendo, pai, tô com fome, pai isso, pai aquilo, pega água para mim, faz isso aqui, tal, tal. Então você já acorda com demandas, você já acorda atrasado, você já acorda acelerado em alguma medida. Se eu consigo acordar mais cedo, eu consigo começar o dia sem correria. Então, acordo antes da família e aí eu posso acordar andando mais, correndo menos e já estabelecer um ritmo para o dia que é mais ajustado, que é mais cadenciado e que não é, né, apressado, enfim, acelerado ou pressionado. Não só isso, não é só o ritmo do dia. Tem um segundo aspecto. Começar o dia mais cedo, acordar mais cedo, também implica para mim em ter tempo para começar o dia alinhando o coração. Então, quando eu acordo já sendo demandado, por vezes é prejudicado o meu tempo com Deus, o meu planejamento do dia e o trabalhar de coisas que são fundamentais para mim. Quando eu acordo mais cedo, além de eu acordar com calma, eu posso começar o dia com tranquilidade, desenvolvendo alguns dos hábitos fundamentais do alinhamento do coração. Então, para mim, isso funciona com leitura bíblica, meditação na palavra, oração, a leitura de um trechinho de um livro de crescimento, alguma área que eu quero trabalhar na minha vida, né? Ira, ansiedade, paternidade, liderança, enfim, um trechinho de um livro, exercício de respiração e o diário. Acordar mais cedo me permite fazer essas coisas com tranquilidade, além de planejar o dia. Então eu consigo fazer isso acordando mais cedo. Terceira coisa, então ritmo para o dia, alinhamento do coração. Terceira coisa, acordar mais cedo para mim permite que eu faça atividade física logo de manhã, antes das demandas do dia. Então isso também me permite começar o dia mais disposto. Então, eu sei, cada pessoa vai ajustar isso dentro do seu ritmo, mas para mim, fazer isso pela manhã afeta verdadeiramente a minha disposição ao longo do dia e também me faz efetivamente cuidar da minha saúde e cuidar do meu corpo. Se eu não fizer isso de manhã, o mais provável é que isso vai ficar atropelado ao longo do dia e que talvez até eu nem faça. Então, ritmo para o dia, alinhamento do coração, cuidado do corpo. Quarta coisa, começar mais cedo o dia me permite investir também no relacionamento familiar. Como assim? Então aqui já é rotina da casa, eu ajudar e preparar o café dos meninos pela manhã. Mas acordando mais cedo, eu consigo fazer isso com mais tranquilidade e consigo também dar mais tempo e mais espaço para minha esposa descansar um pouco mais, para ela ter energia para as demandas que ela vai ter ao longo do dia dela. Então isso me permite servir a minha esposa, me permite passar tempo com os meus filhos e investir no relacionamento familiar. Então olha o tanto de benefícios, né, de reações em cadeia de você estabelecer por ano um único foco, um único objetivo. E aí só para citar uma última coisa, acordar mais cedo vai me permitir também dormir mais cedo. Então ao longo da minha história de vida, eu cultivei péssimos hábitos de sono. Dormia muito tarde, depois de 3 da manhã, e enfim, ia empurrando. Mas isso afeta a energia, isso afeta a capacidade de compreensão, isso afeta a capacidade de reflexão, isso afeta a disposição, enfim, afeta um monte de coisa. Acordar mais cedo me permite, já que eu tenho, né, a dificuldade, a inclinação de deitar e ficar rolando na cama muito tempo até efetivamente dormir, acordar mais cedo me permite chegar ao final do dia mais cansado de uma forma positiva, em que me permite deitar e efetivamente dormir mais cedo também.
Então, o conceito de hábito angular é estabelecer uma prática que vai produzir reações em cadeia e contribuir para uma série de áreas para que você verdadeiramente avance naquilo que Deus tem chamado você para efetivamente realizar. Então, em vez de você começar o ano com 300 objetivos, se confundir, se perder no meio do processo, foca em um objetivo que seja angular, um hábito angular, que vai produzir reações em cadeia e permitir que você cresça e trabalhe e avance em uma série de áreas, mas tendo um eixo fundamental. Isso te dá clareza, isso te dá foco, isso produz reações em cadeia. Então, eu desejo que você tenha um 2025 abençoado e pensa aí dentro da sua realidade quais são hábitos angulares que têm produzido reações em cadeia negativas que você vai precisar abandonar ou transformar e estabelece um foco para o ano, um hábito angular que pode produzir reações positivas e benéficas para a glória de Deus. Se esse vídeo fez sentido, não deixe de aplicar isso, pega um papelzinho, começa a pensar sobre essas coisas, não deixe se passar, o ano está começando, aproveita para começar bem. E se fez sentido também, aproveita para comentar aqui embaixo, dizer que hábito angular você vai fazer e clica para se inscrever, seguir e compartilha isso para alguém mais que pode ser abençoado com esse conteúdo. Deus abençoe você, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.